Bíblia diz sobre a angústia. Quando nós estamos angustiados, em meio às angústias da nossa vida, que resposta de paz tem a palavra de Deus para os nossos corações? Porque a angústia, ela nos desafia todos os dias quando estamos nessa situação. Mas Deus tem sempre uma resposta de paz para o nosso coração. E eu quero te convidar a refletir comigo acerca dessa questão neste dia, no dia de hoje. O que é então depressão? O que é então angústia, perdão? A angústia, ela, do ponto de vista psicológico, ela é caracterizada pela mudança de humor, pela perda de paz interior, dor, insegurança, ressentimento, mal-estar e profunda tristeza. O conjunto desses elementos, dessas questões emocionais e físicas, elas podem nos levar ao limite e nos impedir de realizar tarefas simples do nosso dia a dia, nos levando inclusive a entrar em quadros depressivos ou até mesmo numa profunda depressão. Mas neste dia eu quero te dizer que Deus, ele pode mudar a sua situação, porque ele tem sempre um caminho novo para que nós possamos trilhar. O que então a Bíblia pode nos dizer acerca disso? São vários os caminhos, várias as situações em que nós podemos ver uma resposta de Deus através da sua palavra. Mas neste dia nós vamos refletir apenas sobre duas situações, dois caminhos em que nós podemos utilizar a partir da palavra de Deus para que nós possamos vencer a angústia. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer neste dia é que você tem um caminho especial para superar esse momento de angústia. E eu gostaria de te oferecer como caminho que a Bíblia nos apresenta, a primeira solução: invocar ao Senhor. A Bíblia, ela nos diz que o salmista, em alguns momentos, ele nos deixa claro que invocar o Senhor é um caminho possível para que nós possamos vencer a angústia. No Salmo 120, versículo 1, o salmista disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Como é bom saber que nós temos alguém a quem nós possamos clamar e ele nos responder. No Salmo 50, versículo 15, o salmista vai nos mostrar que tem uma resposta de Deus para os nossos corações nesse momento. O salmista então vai nos dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Resposta de Deus ao coração do salmista no momento de angústia. E é também a resposta de Deus para o teu coração no dia de hoje. O Salmo 34, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito abatido. Salmo de número 34, versículo 19, também está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Entenda que Deus é capaz de mudar a sua situação, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Tem resposta de Deus para o seu coração. A segunda coisa, o segundo caminho que a Bíblia nos oferece, que nós podemos tomar dentre os muitos que a Bíblia vai nos oferecer, é não nos deixarmos ser destruídos ou vencidos pela angústia. Porque a angústia, ela produz a sensação de que nós estamos derrotados. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário, que quando parecemos estar fracassados e derrotados, o Senhor tem um caminho para nós. Ele tem uma saída, ele tem um socorro, porque ele é socorro presente na hora da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 38, ou melhor, capítulo 26 e versículo 38, o Senhor estava com os discípulos no monte orando e a Bíblia vai nos dizer que ele estava angustiado. E no momento da sua angústia, ele inclusive pede socorro aos seus discípulos e diz: vocês não podem vigiar comigo? Eu estou profundamente angustiado. Ora, se o próprio Cristo, sabendo o caminho que ele ia passar, ele se sentiu angustiado, mas não derrotado. Porque a angústia, ela não pode nos derrotar. Apesar de Jesus estar vivendo um momento de angústia,
desafiador, ele não se deixou vencer por isso, nem deixou com que aquela angústia o impedisse de continuar na sua missão. Não foi diferente também de Paulo e Silas, quando estava fazendo a obra do Senhor. E o texto sagrado vai nos dizer que, em meio à sua trajetória missionária, eles foram presos, foram levados para o cárcere e ali ficaram amarrados com cadeias e prisões. E a Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 25, que perto da meia-noite, quando eles estavam ali, ao invés de se deixarem levar, se deixarem vencidos pela angústia, pela tristeza do momento em que eles estavam vivendo, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 25, vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e o cárcere estremeceu. Eu não sei qual a dificuldade e angústia que você está vivendo, mas eu trago uma resposta de Deus para o teu coração. Invoque ao Senhor e não se deixe ser vencido por este momento de angústia. A Bíblia vai nos falar também sobre um certo homem chamado Davi, tão conhecido da palavra de Deus e tão conhecido por nós. E o texto sagrado vai nos mostrar vários momentos em que Davi também se sentiu angustiado. Um dos momentos que nós vemos Davi angustiadíssimo está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, quando Davi, ele pecou, ele programou a morte de Urias, o marido de Betseba. E o texto vai nos dizer que ele ficou como se nada tivesse acontecendo, mas no capítulo de número 12, segundo Samuel, nós vamos ver o profeta Natan sendo direcionado por Deus para ir conversar com Davi e mostrar para Davi o tamanho do problema que ele tinha, porque ele havia transgredido a lei do Senhor, tinha entristecido o coração de Deus, transpassado o coração de Deus com aquela situação. E Deus então diz ao profeta que da casa de Davi nunca iria suscitar um inimigo dentro da sua própria família. Ele iria perder as suas mulheres, que seriam entregues a alguém da sua própria casa. E enquanto Davi havia pecado em oculto, essas mulheres seriam tomadas à luz do sol, para que todos vissem. Isso aconteceu quando seu filho Absalão tomou seu trono e tomou as suas mulheres e teve relações com elas em praça pública. É porque Deus tem um momento para trabalhar na nossa vida. No meio dessa angústia em que Davi viveu, fugindo do seu próprio filho, porque Deus o havia assim determinado. A Bíblia vai nos dizer que em meio a essa angústia, Deus se compadeceu de Davi, ele retorna ao trono, porque Deus tem sempre uma palavra de paz quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós vamos para a presença dele, quando buscamos nele a força que nós necessitamos. Nós vamos ver o Davi angustiado também, quando Davi está fugindo do seu senhor Saul, do rei Saul, e ele vai para a caverna de Adulão. E ali ele se une com pessoas entristecidas, com pessoas que não era exatamente aquilo que a gente precisa no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de inquietação da nossa vida. Mas o texto vai nos dizer, bendito é o nome de Jesus, que quando ele entra naquela caverna, e ele tem homens em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso, Davi tirou daquela situação momentos ou lições para que ele pudesse sair dali vitorioso e não ser derrotado até o dia que ele pudesse hastear sua bandeira da vitória. Outro momento em que nós vemos Davi angustiado é quando Davi está com estes homens fugindo e eles vão morar na cidade de Siglag. E quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia vai dizer que eles saem. E quando eles retornam, a cidade havia sido queimada, as mulheres haviam sido levadas com os filhos, tudo que eles tinham na vida foi conduzido, foi levado pelos amalequitas. E a Bíblia vai nos dizer, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 30, primeiro livro de Samuel, perdão, capítulo de número 30 e versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que Davi se angustiou profundamente porque todo o povo queria apedrejá-lo, todo o povo queria matá-lo, mas a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, se esforçou em buscar o Senhor. Deus lhe trouxe uma resposta de paz e eles foram ao encontro dos amalequitas e eles foram vitoriosos. Neste momento, eu quero deixar uma palavra de esperança para você.
Eu sei que você pode estar vivendo momentos de angústia e de aflição. Mas o Senhor, que me trouxe aqui para refletir com você acerca disto, manda te dizer que levante a sua cabeça, invoque ao Senhor, busque ao Senhor, não se deixe ser vencido por esta angústia e você será mais do que vencedor ou vencedora, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.